paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Queria começar o culto exaltando o time de midianitas da nossa igreja, porque com essa arte eu não preciso nem pregar. Quando você olha para essa imagem, você se lembra de algo aí na sua vida? Quem se lembra de algo aí, olhando para essa imagem? Você consegue definir aí? Alguém, um corajoso? Você gosta? Eu posso ir do céu. Jacó, é verdade. E esse deserto aí? Alguém já passou? E aquela mochila ali, ó, aí embaixo? A gente precisa se despedir, né, de algumas coisas. E eu queria conversar hoje com vocês. Queria a ajuda de vocês para ministrar, porque eu vivi uns dias diferentes aí nesse feriado. E eu tô, digamos que eu tô um pouco quebrantada. Se eu não conseguir, vocês me ajudem, amém? E eu queria falar sobre propósito. Eu estava conversando com o pastor Felipe e estava tudo certo no tema que o senhor tinha me dado antes, na semana retrasada. Foi? Antes do retiro. E o Senhor mudou tudo. Porque eu creio que Ele tem algo para fazer aqui nessa noite. E eu fui muito ministrada por tudo isso e eu espero que eu consiga passar aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Amém? Amém? Amém. Toda a ministração que o Senhor me deu está baseada, digamos assim, em Isaías 26. Isaías capítulo 26, versículo 3. E assim como fizeram comigo, eu quero fazer com vocês. A gente vai guardar esse versículo aqui. A gente vai decorar e depois a gente vai viver ele, amém? Vocês são muito fracos, igreja. Amém? Amém? Agora sim. Então vamos lá. No 3, todos juntos comigo, pode ser? Vocês estão comigo? Amém? Amém. Depois de um louvor maravilhoso desse, a gente tem que estar animado, né, irmanita? No 3, 1, 2, 3. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Amém? Amém. Então esse versículo ele tem um direcionamento e ele tem uma consequência. O Senhor ele faz o que com a gente quando a gente está com um propósito firme? Ele nos guarda em perfeita paz. Amém. Então hoje nós sairemos daqui com o nosso propósito firmes ou ainda mais firmes. Amém? Amém. E eu queria começar com uma pergunta. Na verdade, tem várias perguntas aqui que talvez você ainda não tenha a resposta. Mas eu queria fazer para vocês as perguntas que Deus me fez. E em alguns momentos da nossa vida, a gente começa muito bem. Está pegando fogo e a gente está ali animado e vamos que vamos. Só que em algum momento nós deixamos o Senhor para trás. E o Senhor perguntou para mim: onde eu fiquei? Porque como o pastor Felipe ministrou para nós algumas semanas atrás, a gente se acostuma com a presença do Senhor, sendo que Ele é irresistível, como a pastora Leise muito frisa aqui pra gente. Só que assim como Saul, nós começamos muito bem, só que em algum momento a gente quer fazer alguma coisa que o Senhor não pediu pra gente fazer, e a gente deixa o Senhor no meio do caminho. Então eu queria começar, a gente vai ler bastante hoje, amém? Eu queria começar lendo 1 Samuel 10, que é quando o Senhor escolhe Saul para ser o rei de Israel. O Senhor queria governar aquele povo ele mesmo, mas o povo pediu por um rei. Vocês estão comigo ainda? 1 Samuel capítulo 10. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. A partir do verso 17 diz assim: algum tempo depois, Samuel
Senhor, o Deus de Israel. Eu os tirei do Egito e os livrei dos egípcios e de todas as nações que os oprimiam. Mas, apesar de eu ter resgatado vocês de suas angústias e aflições, hoje vocês rejeitaram o seu Deus e disseram: queremos um rei. Agora, portanto, apresentem-se diante do Senhor de acordo com as suas tribos e seus clãs. Então Samuel reuniu todas as tribos de Israel, e a tribo de Benjamim foi escolhida por sorteio. Em seguida, Samuel reuniu cada família da tribo de Benjamim, e a família de Matre foi sorteada. Por fim, Saul, filho de Quis, foi escolhido dentre eles. Quando o procuraram, porém, não encontraram. Por isso perguntaram ao Senhor: ele já chegou? O Senhor respondeu: está escondido no meio da bagagem. Eles correram até lá e o trouxeram. Era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Samuel disse ao povo: este é o homem que o Senhor escolheu para ser seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo Israel. E todo o povo gritou: viva o rei! Então a gente leu aqui que, através do profeta Samuel, o Senhor falou àquele povo: olha, apesar de eu ter tirado vocês do Egito, apesar de eu ter tirado vocês das suas angústias, mesmo assim vocês querem um rei. E aí o Senhor escolheu Saul. Saul foi escolhido por Deus, sim ou não? Eu senti firmeza. Sim ou não? Sim. Foi escolhido por Deus. E aí lá em 1 Samuel, só que agora no capítulo 15, versículo 10 diz assim: então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim. Pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Samuel estava obedecendo fielmente aquilo que o Senhor havia ordenado a ele. Mas ele se frustrou. Porque ele primeiro ungiu Saul como rei. E ali, alguns capítulos depois, a gente vê que o Senhor rejeita Saul. E Samuel fica frustrado, porque ele estava obedecendo a voz do Senhor. E quantas vezes nós nos frustramos também por obedecer a voz do Senhor? Em algum momento o Senhor dá outra direção e a gente quer bater o pé e falar: não, Senhor, peraí, o Senhor mudou de ideia. Por que, Senhor? O Senhor me mandou para a direita, agora o Senhor vai me mandar para a esquerda. Esse homem é mais alto que eu e vai me matar, imaginei pensando. A Bíblia diz que não tinha ninguém como ele ali em Israel. Então ele era alto, provavelmente bonitão, forte. E acredito que Samuel falou assim: pô, Senhor, o Senhor pensou direito antes de escolher ele. E ali a Bíblia diz que Samuel ficou frustrado. E aí, voltando um pouquinho para Saul e trazendo para os nossos dias de hoje, o Senhor falou comigo que quanto mais tempo de igreja nós temos, maior a probabilidade de caminharmos pela expectativa errada. Porque nós estamos tão acostumados a fazer as coisas no modo automático que a gente acaba não percebendo as direções que o Senhor dá. E de repente o Senhor muda a direção, mas a gente está tão focado em ser servo que nos esquecemos de nos relacionar com Deus. A Bíblia diz em João 15:15 o quê? Agora não os chamo de servo, mas sim de amigos. Nós estamos tão focados em ser servos dele que em algum momento o Senhor fica no meio do caminho e a gente continua sem ele e nem percebe. E aí, no capítulo 10, o Senhor escolhe Saul, mas no 15 ele rejeita Saul em seu coração, porque Saul já não fazia mais aquilo que o Senhor pedia para ele. Nós vemos aqui que o Senhor manda Saul e todo aquele povo destruir tudo daquele lugar. E o Saul teve uma brilhante ideia, uma maravilhosa ideia. Guardou a melhor parte para sacrificar para o Senhor.
favor, ele tinha uma justificativa. E muitas vezes nós temos algumas justificativas, mas o Senhor quer que nós obedeçamos a Ele cegamente. Não importa se você quer fazer algo que parece bom. A Bíblia vai dizer o quê? Que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final é a morte. E aí, quando Deus rejeita Saul em seu coração, Saul começa a ter uma reviravolta na vida dele. Tudo começa a mudar, começa a ficar meio bagunçado. E quando Saul descobre que o próximo rei é Davi, aí o chicote estrala mesmo. Porque Davi tem que fugir. Saul quer matar ele. E em um momento da Bíblia a gente vê que Davi tocava para que os espíritos imundos saíssem de Saul. Que loucura! Um homem separado, escolhido por Deus, depois rejeitado e depois já tinha que ter ali Davi como um adorador, com uma harpa, para que aqueles espíritos imundos saíssem de Saul. Saul se perdeu no meio do caminho. Começou fazendo para o Senhor, começou fazendo com o Senhor, terminou fazendo para o Senhor, mas coisas que ele não tinha pedido para Saul. Ele falou: Saul, destrói tudo. E a brilhante ideia de Saul levou tudo a perder. Aleluia. Tudo a perder. E quantas vezes as nossas brilhantes ideias, umas ideias fenomenais que nós temos de dar uma ajudinha para Deus, colocam algumas coisas a perder. Mas como Deus misericordioso, bondoso, compassivo e cheio de amor, Ele quer restaurar hoje o nosso propósito. Ele quer fazer tudo novo. Ele quer mudar a trajetória da nossa vida. E talvez você nem sabe onde você parou. Eu não sabia onde eu tinha deixado Deus para trás. Mas Ele tem me mostrado. E eu creio que Ele vai mostrar para você também. Para nós deixarmos a nossa vaidade de lado. As nossas ideias brilhantes de lado. A nossa forma de fazer de lado. Tira Deus dessa sua caixinha hoje. Tira Ele da sua limitação. Tira Ele da limitação do seu coração. Tira Ele da limitação dos seus sonhos. Deus não está na limitação. Ele, a Bíblia vai dizer que Ele criou todas as coisas daquilo que não existia. O que é para Ele a realização de um sonho? Nada. O que é para Ele conquistar, sei lá, bens materiais? Desde que essas conquistas não sejam donas do seu coração, Ele está disposto a realizar sonhos e desejos do nosso coração. Amém? Amém. E aí nós vamos ali para Jeremias 29. Aleluia, Santo Deus. Jeremias 29. Eu vou ler. O profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou a Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo do rei Nabucodonosor. E a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Repita comigo: Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, quando eles foram a Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Quem que deportou de Jerusalém a Babilônia os deportados? O Senhor. Que loucura. Me perdi. Achei. Construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Tudo isso na Babilônia.
maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Diga comigo, não diminuam. Não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O Senhor deportou o povo para a Babilônia e bem afrontoso diz: não diminuam, cresçam, plantem, colham, casem os seus filhos, prosperem neste lugar. O que o Senhor está dizendo para nós? No lugar de deserto, no lugar de dificuldade, no lugar em que a prova está muito tensa, o Senhor está dizendo: não fuja daí, filho, que eu quero fazer alguma coisa aí. E essa coisa que eu quero fazer começa em você. Isso que eu quero fazer não tem a ver com eles, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade deles. Sabe aquela galera lá que você tem como inimigo? Se eles não prosperarem, você também não prospera. Loucura! Como é que eu vou entender o que o Senhor está fazendo no meio do deserto? Mas o Senhor não é o Deus que tira do deserto? Nem sempre. Nem sempre. O Pedro ministrou aqui sexta sobre o quê? Quem lembra? Sexta não, domingo? Quais são as 3 vozes que o Pedro mencionou? Vamos lá, de novo? As 3 vozes. Inimigo, do homem de Deus. Não, mais forte, está muito fraco. Do inimigo, Do homem de Deus. e uma coisa engraçada que o Pedro disse que eu ri demais. Jesus estava lá 40 dias no deserto, Satanás veio. O que Jesus deve ter pensado? Ah, Satanás, aqui comigo? Estou há 40 dias aqui ouvindo meu pai, você acha que eu vou te dar ouvidos? Sabe quando é que nós damos ouvido a Satanás? Quando não estamos plenamente entregues no lugar secreto. Nós vemos no culto de sexta, nós vemos no culto de domingo, nós vamos na célula na terça-feira, mas os outros dias da semana é como se nós não conhecêssemos Deus. Dói, né? Ouvir isso. Doeu primeiro em mim. Nós somos tão limitados, tão cheios, recebemos palavras tão maravilhosas. Normalmente, quase sempre uma palavra complementa a outra, mas eu nem lembro o que foi ministrado no domingo passado. Uma coisa que me ajuda muito é anotar. Ontem a gente teve uma reunião aqui do louvor e eu comecei a anotar tudo. Por quê? Eu consigo gravar se eu anoto e se eu leio. Então nós precisamos encontrar uma maneira de não esquecer aquilo que o Senhor está derramando neste altar, igreja. Porque nós somos humanos, nós temos problemas, nós trabalhamos, nós temos dificuldades, nós temos contas para pagar, nós temos dívidas, chove, nosso carro quebra, nossos filhos ficam doentes, os nossos maridos não estão tão bem, as nossas esposas muitas vezes estão tristes, precisamos dar assistência. E como que eu vou me lembrar daquilo que o Senhor falou comigo? Como que eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança, se eu nem lembro qual foi a palavra que me trouxe esperança domingo passado? Só tem 6 dias e a gente não se lembra o que foi ministrado. É por isso que Satanás está nos roubando. É por isso que nós estamos tropeçando em pedras tão pequenininhas, porque nós não conseguimos nos lembrar daquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. Não conseguimos nos lembrar. Não conseguimos. Não nos dedicamos à prática da palavra, não nos dedicamos à prática da oração. O pastor mandou áudio de uma oração incrível, você nem sequer ouve a oração que o pastor mandou. Amém ou não amém? Todos os dias o pastor manda um áudio, eu faço questão de ouvir, nem que seja no ponto 5 quando eu estou trabalhando, porque eu sei que ali tem uma palavra rema para a minha vida. Hoje o pastor orou por mim e ele falou muitas coisas que eu estou ministrando aqui agora, porque nós estamos unidos em espírito. Mas como que eu vou estar unido em espírito se eu não me dedico àquilo que eu preciso me dedicar? Como? Como estreitar o relacionamento com o Senhor se o meu coração está nas coisas desse mundo? Como estreitar o relacionamento com o Senhor se uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal, uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal, uma hora eu estou mais ou menos, uma hora eu não quero ver na cara de ninguém, uma hora eu estou com problema, então não venho para a igreja.
nós não tropeçamos em pedras grandes, nós tropeçamos em pedras pequenas. E aí em Jeremias 29 o Senhor fala o quê? Daqui a 70 anos eu tirarei vocês desse lugar. Eu imagino o povo olhando Deus, de brincadeira. Eu vou plantar, eu vou colher, as minhas filhas vão casar com uma galera maluca, os meus filhos também. Eu tenho que fazer, eu tenho que prosperar, senão eles não prosperam. Mas o Senhor só vai tirar a gente daqui depois de 70 anos. A nossa visão é muito limitada. Porque aquilo que o Senhor está fazendo para amanhã, nós não entendemos hoje. Mas existe um propósito no deserto. Existe um propósito na dificuldade. Existe um propósito no medo. Existe um propósito em fazer as coisas mesmo sem ter vontade de fazer. Quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa ser feito. Eu vou ver essa frase de alguém. Não sei quem é. Adulto faz o que precisa ser feito. Criança que faz o que quer. Ai, não quero orar. Que pena. Vai ter que orar. Ai, mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Que pena. Vai ter que ler. Do contrário, você não vai ter um relacionamento que você gostaria com Deus ou que Ele gostaria com você. Amém? Amém. A nossa visão limitada não enxerga o que Deus está fazendo ao redor. Amém? Amém? Amém. Agora sim. Então aí em Jeremias 29, só que agora no verso 8. Verso 8 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Quem estava falando aqui? Não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Aleluia. Por que o Senhor chama de falsos profetas? Porque parecem verdadeiros. Quantas vezes nós recebemos uma palavra e falamos: ai, Senhor, que delícia de palavra, mas não foi o Senhor falando com você no secreto. E aí quando aquela palavra não acontece, esse Deus é mentiroso. Esse Deus falou. Será que foi Deus que falou mesmo? Aleluia. Será que foi Deus? Ou será que foi a nossa vontade, a nossa alma? Tem palavras que a gente recebe, nossa, que é um refrigério tão grande, mas não são coisas que Deus está falando com a gente no nosso secreto. Deus está mandando o povo prosperar na Babilônia, ter filhos, multiplicar, casar com seus filhos, prosperar, plantar, colher. Essa palavra não parece ser de Deus, mas é. E aí qual é o outro alerta que o Senhor dá? Cuidado com os falsos profetas. Os sonhos deles são aquilo que vocês querem ouvir. Cuidado com as palavras que você recebe, que é exatamente aquilo que você quer ouvir. Vá para o secreto com Deus. E ali no secreto, como diz Mateus 6,6, o Senhor vai te responder. Quantas palavras eu já recebi que eu falei assim, nossa, que loucura, falando que meu pai é um grande empresário. Meu pai não tem nada. Meu pai não é um grande empresário. Só que essa estava muito clara que era uma palavra nada a ver. Mas e aquelas palavras que falam coisas que a gente quer ouvir, que satisfazem a nossa alma? A missionária Anitta, eu não canso de falar essa palavra. Eu nunca vou cansar. Se você já ouviu e não quer ouvir de novo, me desculpa, mas eu vou falar de novo. Em julho de 2021, eu lembro porque eu tenho anotado, 21 ou 22, não lembro. A missionária Anitta disse que Deus me faria subir alguns degraus, porém, eu estaria sozinha. Eu choraria, seria difícil. Se cumpriu, igreja. Se está se cumprindo. Porque primeiro o Senhor tinha falado no meu coração. Não foi uma palavra da irmã Anitta que eu recebi, amigo, glória a Deus, aleluia. Ela é uma mulher de Deus. Mas você precisa ter um relacionamento com Deus primeiro. Porque você não vai ser pego de surpresa, amém? O Senhor avisa da dificuldade. O Senhor avisa dos momentos alegres. O Senhor avisa, Ele avisa. Ele é um Deus que se comunica, Ele é um Deus que se relaciona. Mas como é que eu vou saber a previsão do tempo? Como é
saber como é que vai estar o meu dia nos próximos, sei lá, nos próximos meses, se eu não me relacionar com Deus. O Senhor está nos chamando para um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Ele. Aleluia. Como não falar de Êxodo 32? Moisés estava lá de boas, com Deus, né, trocando uma ideia. De repente Deus fala: desce, desce, que o seu povo está maluco. Fizeram bezerro de ouro. O povo queria um intermediário. Assim como nós lemos aqui em 1 Samuel, ali no Êxodo, né, quando o povo sai do Egito, Moisés está lá em cima, se relacionando com o Senhor, coisa que a galera de baixo deveria estar fazendo também. Mas não, eles têm outra brilhante ideia, e aí Arão ajuda eles ainda. Sempre vai ter um amigo que vai te empurrar um pouco mais para o precipício. Vamos vigiar, igreja. Vamos vigiar nas vozes que nós ouvimos. Vamos vigiar nos conselhos que nós recebemos. Será que as pessoas que estão nos aconselhando têm um estilo de vida admirável? Será que as pessoas que estão nos aconselhando têm uma vida reta diante do Senhor? Será que as pessoas que a gente ouve estão ouvindo o Senhor também? Ou estão ouvindo o que a gente acha, né? A nossa opinião? Pedro falou sobre isso também. E aí, o povo desce, o Moisés desce, e a galera está lá adorando um bezerro de ouro. Por quê? Eles precisavam de intermediários, precisavam de algo para pegar, para olhar. Outra vez, a visão limitada do povo fez com que as ações desagradassem o Senhor. O povo não tinha temor. O povo não tinha relacionamento com Deus. E aí, lembrando agora de Gênesis, lá do cenário, do design original que Deus criou para nós, era o quê? Retidão. Retidão e justiça. Mas alguma coisa deu ruim lá em Adão e Eva. Você já conhece essa história? Mas o Senhor é misericordioso e Ele vem e envia quem? Jesus. E como não ser grato pela vida de Jesus? Como não me espelhar na vida de Jesus? Que tinha um propósito e Ele não negociou esse propósito. Ele foi até o fim. Ele não negociou aquilo que o Senhor tinha para ele. O homem foi se afastando de Deus por vontade própria. Nós vamos nos afastando de Deus por vontade própria, por nossas próprias escolhas. E aí, vamos agora para Abraão. Gênesis 12. Sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Eu abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Como não pegar um minutinho pequenininho? Como? Suculentas. Quando eu li essa palavra aqui de novo, hoje, eu lembrei da suculenta. E a suculenta, pastor, é uma suculenta. A suculenta é de Deus, mas o que eu vou falar? E a suculenta ela é limitada ao vaso que a gente coloca ela. Amém? Assim como um pé de laranja. Se eu colocar um pé de laranja num vaso, dificilmente ele vai quebrar o vaso para continuar crescendo. E aí o cenário de Abraão impedia ele de viver a promessa do Senhor. E aí o que o Senhor fez? Foi lá e tirou Abraão da zona de conforto dele. E muitas vezes a gente está aqui quietinho, não vai fazer nada, te ensinando, usando pessoas para falarem com você. E você está, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E aí é onde nós somos limitados e não vivemos muitas vezes aquilo que o Senhor tem para nós. O sonho e o propósito de Deus para Abraão viver
não cabia no cenário que ele estava atualmente. E talvez os sonhos, os propósitos que você tem para viver não cabem na sua limitação de hoje. Talvez você pense, ai, meu sonho é grande demais. E aí eu ouvi uma frase que diz, não são os nossos sonhos que são grandes demais. As nossas consagrações é que são pequenas demais. A gente está disposto a viver um sonho, a viver, a alcançar algo, mas a gente nem sempre está disposto a pagar o preço do quanto custa aquele sonho. Um sonho custa. Você compra um carro, custa? Custa. Você vai trabalhar, te custa? Custa. Você vem para a igreja, te custa algo? Custa. Tem coisas que custam caras demais. E você está fazendo e não te leva a lugar nenhum. E tem coisas que custam tão pouco, mas a gente não quer fazer. A gente não quer obedecer o Senhor. Porque tá gostosinho, tá bom aqui. A Rafa falou uma vez, né, que quando a gente está sentado em cima do... é quentinho, mas é robô. Ainda é um robô. Então nós precisamos sair dessa limitação, amém? Vocês estão tristes? O Senhor corrige o filho que ele ama, amém? Então eu anotei aqui, o ambiente não permite crescimento. E aí é quando o Senhor direciona a gente. Nós precisamos amadurecer, para isso o Senhor tira a gente daquele lugar que é bom demais para ser verdade, amém? E aí outra pergunta que eu queria fazer aqui. Qual é o propósito para aquilo que eu estou fazendo agora? E aí eu até anotei algumas coisas aqui no meu celular. Eu torci para a Michelle vir, que a Michelle está aqui no meu exemplo. Então, muitas vezes a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, a gente está trabalhando. A minha gerente, ela abre várias coisas no computador assim, e ela toda perdida. E no fim não consegue fazer muita coisa direito, né? E a gente é assim também, né? Então, aqui é um outro exemplo. Estou lá me matando no CrossFit, mas eu não quero fazer dieta. Será que vai me dar o resultado que eu quero? E aí, eu fui me lembrando, né, das coisas. Quantas vezes eu vou lá, limpo o tapete, né, um exemplo, e só depois eu limpo o sofá. A sujeira do sofá vai cair aonde? Tem horas que a gente entra tão no automático que a gente nem sabe o que está fazendo. O Senhor quer reorganizar. Aleluia! E aí eu falei pra Michelle, dá pra maquiar várias pessoas ao mesmo tempo? Tipo assim, vou passar o Prime, sombra, dá? Nós precisamos fazer uma coisa de cada vez. Resolver uma coisa de cada vez. Aleluia! Santo Deus! E nós podemos pensar em vários outros exemplos, né? O Clóvis, dá pra lavar a louça e fritar hambúrguer ao mesmo tempo? Não dá, não estraga a minha administração, Clóvis. Não dá. Dá pra fazer, Clóvis? Ó, o nosso aqui não. Olha pra ele lá, gente. Não dá, né, Clóvis? Amém. Não estraga a administração, Clóvis. Dá pra tocar teclado e violão? Só o Pedro faz isso, né? Bateria encantada. Vai ser 100%. Não vai ser 100%. Boa, pastora. Até dá para fazer algumas coisas, mas nenhuma das duas vai ficar muito bem feita. Amém? Amém. Quem tem 2 filhos aí ou mais? Dá para arrumar todos de uma vez? Dá para dirigir e mexer no celular? Dá, mas pode acontecer um acidente, né? Agora vocês ficaram animados, né? Agora eu vou começar a ministrar. Amém? Abraão saiu da casa dele porque ele sentiu vontade. Será que ele sentiu vontade de sair da casa dele? Ah, eu estou a fim de sair da minha casa e obedecer ao Senhor. Gente, não que ele queria sair de perto da família, das pessoas que ama. Foi difícil. A gente precisa fazer coisas difíceis também. Amém? Amém. Então, o que ele fez foi ir. Ele só foi. Não sentiu vontade. Amém? Então, qual é o propósito do que eu faço agora? Por que eu estou fazendo? Por que eu estou
indo para a igreja? Por que eu faço meu devocional diário? Por que eu oro? Né? Por que eu vou trabalhar? Por que eu acordo mais cedo muitas vezes para, sei lá, dobrar uma roupa, guardar uma roupa? Por quê? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E aí, o que acontece quando a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada? A gente se distrai. E quando a gente se distrai, o que acontece? Muda o foco. Quem aqui já tentou orar com o celular aparecendo coisas assim? É ruim, não é? É muito ruim, a gente não consegue se dedicar. E a distração faz o que mais? Gera emoções. A gente fica com medo do nada. A gente sente um aperto no peito do nada. A gente lembra de coisas do passado que nos feriram do nada. Porque a gente está distraído. O que mais que a distração faz? Gera sentimentos ruins. O que mais que a distração faz? Gera pensamentos. E esses milhões de pensamentos fazem o quê? Ansiedade. Eu estou ansiosa o tempo todo, eu estou pensando o tempo todo. Quem já teve insônia? A insônia se dá por quê? A sua cabeça está ali, ó. Não para, não para, não para, não para, não para. E aí o que o Senhor fala para nós? Lancem sobre mim a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Aquele 4, alguma coisa. Ele tem cuidado de nós. Mas muitas vezes nós somos um saco ali e a água fervendo. Né? Quem já estudou lá na quinta série, quando a gente coloca um sapo dentro da água fria e ela vai aquecendo, o sapo morre sem perceber. Mas quando a gente joga o sapo na água fervendo, ele morre na hora, né? Tem um sustinho aí, pá, morre na hora. E muitas vezes nós somos esse sapo, a gente tá ali, ó, acostumado, quando a gente vê, morremos espiritualmente. Mas esse não é o fim, amém? Então, sentimentos ruins moldam o propósito. Ações aleatórias que não têm um determinado fim não têm resultados. Se eu faço um monte de coisas e no fim não faço nada, eu não chego a lugar nenhum. Amém? E aí, qual que é a maior qualidade de um líder? Né? Quando a gente vê a Bíblia, a gente vê Abraão, Moisés, a gente vê Josué. Qual será que é a maior qualidade de todos esses líderes? Será que é a força? Será que é tamanho, né? Saúl grande, forte, não tinha ninguém como Saúl. Será que é a habilidade de tocar muito bem, como Davi? Será que alguma dessas coisas são relevantes para Deus, assim, a ponto dele, nossa, eis aqui meu filho amado, a qual eu me agrado? Não são as nossas habilidades, mas a capacidade de ouvir e obedecer. Aleluia. Essas são as duas maiores qualidades de um líder: ouvir e obedecer. Repete comigo: ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Eu posso ter muitos talentos, eu posso fazer muitas coisas bem, eu posso colocar a minha melhor roupa, mas se eu não ouço e não obedeço, essa não é uma qualidade que o Senhor vai levar em consideração quando Ele parar para ouvir aquilo, ou ver aquilo que nós estamos fazendo. Mas a maior qualidade de um líder é ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Nem só ouvir, nem só obedecer. Porque se a gente não ouve e obedece, a gente está obedecendo o quê? Se a gente ouve, a gente sabe o que a gente ouviu. E a gente tem uma ação quando nós ouvimos. Amém? E aí, para finalizar, eu quero trazer um resumo de tudo que a gente falou aqui. Primeira coisa, será que o Senhor está comigo ainda? Naquilo que eu estou fazendo, seja para o Senhor, ou seja, para qualquer coisa que eu queira fazer na minha vida, será que o Senhor continua comigo? Para a gente pensar. Será que eu me acostumei com Ele aqui? Que eu nem sei a diferença de quando Ele está ou de quando Ele não está? Será que eu sei por quê e para que eu estou onde eu estou? Será que eu faço o que eu tenho vontade ou eu faço o que precisa ser feito? Por que eu faço o que eu faço?
que eu estou distraído demais? Será que eu tenho paz nos meus relacionamentos? Eu tenho uma amiga psicóloga e ela fala pra mim fala assim numa roda, que é unânime, todos os problemas que ela recebe são sobre pessoas que não têm relacionamentos bem resolvidos. Seja com pai, seja com mãe, seja com o marido, seja com o filho, seja com... É unânime. Os nossos problemas, as nossas doenças emocionais estão nos levando para lugares, eu nem sei a palavra, mas a falta de resolver esses relacionamentos estão destruindo o nosso coração e o nosso emocional. A partir do momento que, glória a Deus pela vida da Salviana, eu entendi que eu não podia ser indiferente com o meu pai, o Senhor quebrantou meu coração. E Ele disse: você não pode ser indiferente a alguém que te deu a vida. Não existe isso de não tenho relacionamento com ele, não sinto nada. Mentira de Satanás. Talvez a gente está deixando para trás, não quero lembrar, não quero tocar, não quero falar sobre isso, não fala sobre isso, não toca nesse assunto, e o nosso coração ele está sendo corroído. O nosso coração está sendo destruído. E como a Ângela ministrou aqui, do nosso coração fluem as fontes de vida. Mas se o meu coração está doente, não está fluindo fonte de vida. Queria que você se colocasse de pé para que nós possamos orar. Feche os seus olhos. Se desconecta desse ambiente tão limitado. Se desconecta da pessoa que está do seu lado. Vai se lembrando aí onde você deixou o Senhor. Vai buscar Ele. Pega o Senhor e fala assim: Senhor, não me deixa mais não. Não me deixe mais não, Senhor, porque eu não sei fazer as coisas assim, Senhor. Senhor, segura a minha mão, porque para onde irei eu? Se só o Senhor tem as palavras de vida. Tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Ele é a nossa rocha eterna. O Senhor está nos convidando nessa noite para abandonar tudo aquilo que nos afasta do propósito original. E o propósito original é relacionamento com Ele. O propósito original nunca foi acumular riquezas superficiais e riquezas que são corroídas. O propósito original sempre foi retidão e justiça. O propósito original sempre foi o relacionamento íntimo, o relacionamento próximo, o relacionamento que te leva a um outro ambiente. Como nós ministramos aqui, não somos nós mais que temos o controle da nossa vida, mas quando o Senhor tem o controle das nossas vidas, nós somos curados, nós somos transformados, nós somos limpos, remidos. E Ele escreve uma nova história para nós. E talvez você chegou aqui achando que você estava voando, arrasando. Estou pegando fogo. Mas não é foguete, era só uma tocha olímpica. Mas hoje o Senhor separou este dia para ressignificar a nossa vida, ressignificar o nosso propósito, ressignificar talvez coisas que nós estamos fazendo e não tem nada a ver com aquilo que o Senhor pediu para a gente fazer. E a gente está tão cansado. E como a pastora me disse uma vez, se você está cansado é porque você não está fazendo para o Senhor mais. Se você está tão cansada e tão sobrecarregada,
trarei descanso para as nossas almas. Eu profetizo sobre as nossas vidas esse descanso do Senhor, esse alívio para a alma. Talvez você faça tantas coisas ao mesmo tempo e você está dizendo: Senhor, mas eu fiz tantas coisas, Senhor, mas eu me esforcei tanto. Talvez você está dizendo: Senhor, eu cheguei nessa igreja aqui, mas eu não quero fazer nada não, eu quero ficar aqui bem tranquila, porque tal ministério, porque tal líder, porque tal pastor, não interessa, ele está fazendo algo novo. Ele está fazendo algo novo. E a Bíblia diz o quê? Caminhos no ermo, rios no ermo e caminhos no deserto. O ermo é muito pior que o deserto. Mas mesmo assim ele tem rios no ermo, caminhos no deserto. Feche os seus olhos. Eu queria que você fizesse dessa canção a sua oração hoje. Essa canção diz: Deus me chamou para tudo abandonar, me convidou para nele confiar. E ele continua dizendo: a minha vida é uma oferta no seu altar. Talvez você não esteja corajoso assim para cantar isso, mas eu queria que você ouvisse e sentisse o Senhor chamando você, o Senhor convidando você, o Senhor convidando você para um relacionamento mais íntimo, te convidando